A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um ótimo domingo para todos, uma boa tarde, de salvação para você católico, para você espírita, ateu, umbandista, independentemente a tua religião, teu credo religioso, a você, meu irmão em Cristo Jesus, a você cristão, a você, que levantou a sua mão e o aceitou a Jesus como o único suficiente Salvador da tua vida. Eu venho nesta tarde de domingo, trazer uma reflexão da parte de Deus ao teu coração através dessa live. Deus me desinquietou, estava ali, deitado ali, Deus me desinquietou a trazer esta reflexão para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você, meu amigo, minha amiga, que Deus vai falar ao teu coração. Talvez a tua bênção, talvez a tua vitória, as bênçãos de Deus estão retidas na tua vida, tão somente porque de você não ser um cumpridor desta palavra que eu vou deixar nesta tarde para a tua vida. Vamos refletir aqui em 1 Samuel. 1 Samuel, louvado seja o nome do Senhor. 1 de Samuel, precisamente o capítulo 1, e nós vamos ler o versículo de número 11. Louvado seja Deus, que diz assim: E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes dere um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos, minhas queridas, nós vimos aqui um versículo bíblico que nos fala da oração e o voto de Ana. A Bíblia diz aqui, que Ana, com amargura de espírito, ela entra no templo para orar a Deus, chora, se quebranta na presença do nosso Deus. Ana estava angustiada, Ana estava amargurada porque a sua rival, a Penina, a segunda esposa do Senhor Elcana, irritava, xingava ela, odiava ela, zombava dela, porque ela era estéril e porque ela não dava filhos a Elcana. E era uma competição dentro do lar de Ana. Entre Penina e Ana havia uma competição. Uma zombava da outra, ou melhor, uma zombava da outra, não, melhor. A Penina zombava de Ana e Ana só calada, só apresentando a Deus. Só que a Bíblia vai dizer que Ana vai no templo. Ana vai no templo, ora a Deus, chora, se derrama, se quebranta na presença do Senhor. E Ana faz um voto ao Senhor. Ana faz um voto. E o que é votos, pastor? Voto é promessa. Voto é dívida a ser cumprida. Voto é algo que a gente faz perante Deus e que a gente tem que cumprir com aquele voto, para que não venha consequência sobre nossas vidas. A palavra de Deus mesmo, ela vai nos dizer, ela vai nos alertar lá no livro de Eclesiastes. Quer ver? Vou mostrar a você aqui tudo dentro da Bíblia, porque Deus vai falar com você nesta tarde, através, louvado seja o nome do Senhor, através da sua palavra. A Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 5 e no versículo de número 4, a Bíblia está dizendo: quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que faz.
melhor é que não votes do que votares e não cumprir. Então nós vimos aqui, meus queridos, que a Bíblia está dizendo, Deus está falando, que quando nós fizermos um voto diante de Deus, nós tem que cumprir com esse voto. A Bíblia diz, se eu fizer um voto, não tarde em cumprir com aquele voto. Porque a Bíblia está dizendo que é melhor eu não fazer o voto do que eu fazer o voto e não cumprir. Deus não se agrada de sacrifício de tolo. E o que eu quero dizer com isso nesta tarde? Sabe por que muitas das vezes você está passando pelo vento, está passando pela tempestade, está passando pela fornalha, está passando pelo deserto e ainda bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, por que é que eu estou passando por tudo isso? Eu vou à igreja, eu sou fiel no meu dízimo, eu dou a minha oferta, eu não xingo ninguém, não chamo palavrão, por que eu estou passando por tudo isso? Aí Deus trouxe esta live nesta tarde para dizer para você, lembra, traz à memória o voto que você fez com o Senhor. Porque muitas das vezes as pessoas fazem os votos a Deus e depois esquece, dá uma de doido, dá uma de louco. O voto que você fez foi com o Senhor, hein? Não tarde em cumprir o voto que você fez. Quantas pessoas fizeram o voto com o Senhor? E quando fizeram o voto com o Senhor, fizeram foi sair da igreja. Fizeram foi não ir mais para a igreja. Para não cumprir com a mindingagem do voto que fizeram com Deus. Com a obra de Deus. Eu não vou dar o voto não para o pastor não. Eu não vou dar o voto para a igreja não. Ei, o Senhor está falando com você nesta tarde, através desta palavra. Quando a Deus fizer um voto, você não está fazendo um voto para o pastor. Você não está fazendo voto com a igreja, com o ministério em si. O voto que você está fazendo é com Deus. O pastor não pode te quebrar. O ministério não pode te quebrar, mas Deus quebra. Deus quebra. Você quer enfrentar as consequências de não ser um cumpridor de voto? Então, nesta tarde, Deus está falando aqui. Ei, Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Quando a Deus fizer um voto, não tarde em cumprir, porque ele não se agrada de tolo. Cumpre o voto que faz. Cumpra com o voto. Você fez um voto de ajudar a igreja, cumpra com o voto, ajuda a igreja. Você fez um voto, o pastor fez uma campanha, o ministério fez uma campanha, você fez um voto de ajudar com isso, você fez um voto de ajudar com aquilo, até mesmo tu estava desempregado e fez um voto que quando Deus abrisse a porta, tu ia ser fiel no teu dízimo, tu ia ser fiel na oferta. Deus abriu a porta e tu saiu, foi da igreja. E tu não cumprisse com o voto, hein? Não está sendo fiel, não está dizimando, não está ofertando. Cadê o voto que tu fizesse? O que eu acho importante, meus irmãos, é que os católicos, eles fazem voto, as promessas deles, e eles cumprem. Vai para Santa Vitória, vai para Cícero de Juazeiro, vai para, anda tantas caminhadas, penitência a pé, sem sandália, mas os votos que ele faz, ele cumpre. Os macumbeiros, feiticeiros, faz os votos dele, faz as promessas dele. Eles vão deixar nas encruzilhadas, eles vão deixar nas matas virgens, nas cachoeiras, eles vão deixar nos terreiros. Eles cumprem com os votos dele. Mas o povo de Deus, a igreja cristã em si, parte dela tem sido uma igreja rebelde, desobediente. Cumpre com o voto, na hora de fazer o voto, todo mundo faz. Maria vai com as outras. Levanta a mão, tô no propósito, pastor. Conta comigo. Pega o carnê, pega o envelope, mas na hora de cumprir o voto, desaparece, some da igreja. Fica com raiva, inventa desculpa, se afasta, se intriga, não vem mais na igreja, só para não cumprir o voto. Ei, a Bíblia está dizendo aqui, Alabachandarai, que é melhor nós cumprir o voto. É melhor nós não fazer do que nós fazer e não cumprir. Viu? Ninguém vai colocar uma espada na tua garganta. Ninguém vai colocar uma foice na tua cabeça, uma arma para dizer, faça o voto. Você tem que fazer.
faça. Não. Ei, ninguém vai te obrigar. Mas você fez o voto. Você faz o voto. De livre e espontânea vontade, você pega o envelope, você pega o carnezinho, você faz o voto para ajudar com a cadeira, você faz o voto para ajudar no combustível, para ajudar no aluguel da igreja, você faz o voto. E por que você não cumpre com o voto que você faz? É por isso que as bênçãos estão retidas. É por isso que as bênçãos não vão chegar na tua casa. Mas nessa tarde Deus está falando. Ana fez um voto ao Senhor. Ana disse: Senhor, eu estou sendo perseguida, eu estou sendo caluniada, eu estou sendo zombada, arruinada, mas se o Senhor me der tão somente um filho, eu faço um voto com o Senhor. Eu não quero esse filho para mim não, Senhor. Eu entrego ele todos os dias da minha vida, todos os dias da sua vida, para que ele possa servir ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus abriu a madre de Ana. Deus deu a Ana um filho. Ela colocou o nome do filho Samuel. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ela desmamou o filho, a primeira coisa que ela fez, ela foi cumprir com o seu voto. Ela deixou lá no templo, com o sacerdote Eli, para servir no templo todos os dias da sua vida. E Ana cumpriu com o voto. E Deus deu vitória para Ana. Ana entrou no templo, a Bíblia diz, lá em 1 Samuel 1,8, entrou amargurada, entrou triste, entrou angustiada, fez um voto com Deus, mas no capítulo 2, a Bíblia diz que ela entrou no templo, regozijando, alegre e dizendo que o Senhor era maravilhoso, que o Senhor tinha alegrado o coração dela e ela estava cumprindo com o voto que fez com o Senhor. Deus dá vitória quando você faz o voto. Deus dá vitória quando eu faço o voto. Mas é necessário eu cumprir. Quem não se lembra de Jefté? Lá no livro de Juízes, precisamente capítulo 11. Quando Jefté faz um voto com Deus, os irmãos de Jefté expulsam Jefté de casa, bota Jefté para fora de casa. E Jefté vai morar em Tobi, distante da sua casa, com homens vadios, homens de má conduta. Mas quando o tempo passa, que a luta aperta lá nos irmãos de Jefté, eles vêm em busca de Jefté. E Jefté faz um voto de: Senhor, se o Senhor me der vitória, quando eu chegar na minha casa, da guerra, da peleja, Senhor, aquilo que sair da porta da minha casa, eu vou oferecer ao Senhor em sacrifício. Ele faz um voto ao Senhor. Vai para a guerra, Deus dá vitória, Deus dá bênção para ele. Sabe o que é que ele faz? Quando ele sai da guerra vitorioso, ele vai para casa. Quando ele vai se aproximando de casa, o que é que sai da porta da sua casa? Não saiu um novilho, não saiu um carneiro, não saiu um bode, não. Saiu a sua própria filha, a única filha, virgem, adolescente, pura. A sua própria filha sai pela porta da sua casa. Quando ele vê a sua filha sair, no coração dele fica triste, amargurado, abatido, porque ele tinha feito um voto a Deus, que o que saísse da porta da sua casa ele ia oferecer a Deus em sacrifício. Então agora ele vai ter que cumprir com o voto. E ele cumpre com o voto. Ele fica angustiado, ele chora. E a filha diz: o que é, pai, que você está chorando? Minha filha, é porque eu fiz um voto com o Senhor. Eu fiz um voto de que se Deus me desse vitória na batalha, o que saísse da porta da minha casa, eu ia dar como oferta, sacrifício ao Senhor. E você saiu, minha filha. A filha disse: painha, cumpra com a sua palavra, cumpra com o seu voto. Deixa tão somente eu chorar minha virgindade com as minhas amigas, depois eu voltarei e o Senhor cumpre com a sua palavra. E Jefté cumpriu com a sua palavra. Ele cumpriu com um voto diante de Deus. Então, nesta tarde, eu trago essa reflexão para você, meu irmão, que vai entrar nesta live pela parte da manhã, pela parte da tarde, da noite. Você que está ao vivo comigo aqui, eu trago esta palavra. Se você fez um voto de ajudar a obra de Deus, ajude. Cumpra com o voto para você não sofrer consequências. Cumpra com o voto para você não ser cobrado por Deus. Independentemente que o pastor fez, o irmão fez, a irmã fez, mas o voto que você fez para ajudar a obra de Deus, o voto que você fez para ajudar fulano, cicrano, beltrano, cumpra com a sua palavra, honre o seu voto. Vou repetir novamente aqui, Eclesiastes capítulo 5, verso 4.
Quando a Deus fizeres um voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. Cumpre o voto que faz, porque é melhor que não votes do que votando não cumprir. Não consista com a tua boca e não te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, reflita nesta live. Se você entrou agora nela, quando eu sair desta live, assista ela do começo até o final, porque Deus tem uma palavra. Se bênçãos estão retidas, causas estão retidas a chegar na tua casa, na tua vida, então somente traz a lembrança, o voto que você fez e não cumpriu, e cumpra ele. Ah, pastor, mas está atrasado. Faça o possível, cumpra ele, porque mais atrasado está a bênção que já era para ter chegado nas tuas mãos. Meus queridos, fica com esta reflexão e que o Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Seja um cumpridor do teu voto. Cumpra com o voto que você fez. Independentemente aonde foi, aonde seja, vai lá, volta lá e cumpre com o teu voto. Seja fiel a Deus e as bênçãos do céu vão recair sobre a tua vida. Deus vai derramar vitória. Bênçãos que estão retidas, portas que estão fechadas, relacionamento destruído, vai começar fluido de repente quando tu cumprires com o voto que tu fizeres com o Senhor teu Deus. Que Deus em Cristo os abençoe.